Bom dia, queridos Entanglers. Bom dia, Tamine. Bom dia, Dani, Priscila, Tere. Bom dia, Carol, Luciana. Sejam todas muito bem-vindas. Já tô com o material separado aqui. Então, pequena tela, 9 por 9 centímetros, caneta preta, lápis, esfuminho. Bom dia, o pessoal vai chegando aos poucos. Já tô com a vela aqui para iluminar esse nosso momento. Na primeira live, eu fiz uma demonstração prática aqui do método Zentangle. Falei um pouquinho sobre o que é o método, como que ele funciona. Ele é um método fácil de aprender, relaxante, divertido, de criar lindas imagens a partir de padrões estruturados. Ele funciona a partir de um passo a passo simples. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, nessa segunda live, um Tangle, um padrão muito especial para mim. Ele é o Mantin. Ele foi o primeiro que eu desenhei, foi o que abriu a porta do mundo Zentangle para mim. Então eu tenho um carinho muito especial por ele. Bom dia. Então vamos chegando, vou fazer uma demonstração prática aqui. Ele é um Tangle bem simples. Mas antes eu vou trazer uma leitura. Separei um trecho da Arte de Viver, de Epíteto. Utilize integralmente o que acontece com você. Cada dificuldade na vida nos oferece uma oportunidade para nos voltarmos para dentro de nós mesmos e recorrermos aos nossos recursos interiores. Aos nossos recursos interiores escondidos ou mesmo desconhecidos. As provações que suportamos podem e devem nos revelar quais são as nossas forças. O método Zentangle, ele apareceu para mim no momento que eu estava passando por uma crise de ansiedade. Então foi a partir dessa dificuldade que eu estava enfrentando que eu fui atrás de uma ferramenta, de algo que me ajudasse a enfrentar a ansiedade, a sentir um pouco mais de calma, a viver um pouco mais no presente. Só que eu não me sentia, quando eu descobri o método Zentangle e vi aquelas artistas maravilhosas criando artes lindas, eu pensava, nossa, isso não é pra mim, isso é muito distante. Não me sinto criativa, eu não tenho talento. E aos poucos, com a prática, eu fui descobrindo que sim, que eu podia ser criativa, que eu podia ter mais calma e que eu tinha talento para desenvolver as coisas que eu queria. Se eu conseguisse focar, se eu conseguisse me concentrar no que eu quisesse desenvolver. E foi assim que eu iniciei a prática, aos poucos, traço por traço. No início eu me comparava com as artistas, buscando aquela perfeição que eu via nas imagens. E o método, ele foi desconstruindo esse conceito que eu tinha de busca de perfeição. E ele foi me conduzindo de forma gentil por um caminho de descobertas, de desenvolvimento, em que eu fui me sentindo acessando toda uma criatividade, que eu fui descobrindo que eu já tinha essa criatividade. Então vamos para a prática? Nós começamos a prática do método Zentangle, aquietando a mente, fazendo uma respiração
lenta e profunda, um ciclo respiratório completo, uma inspiração e uma expiração. Inspiramos, podemos reter os pulmões cheios por um momento e expiramos. Faça no seu tempo. Podemos repetir mais um ciclo respiratório. Se você se sentir confortável, pode fechar os olhos. Uma inspiração e uma expiração. A respiração, ela é uma âncora de presença. Ela traz o nosso corpo e a nossa mente para o aqui e agora. Nesse estado, um pouco mais calmo, nós começamos a prática. Com lápis, nós começamos marcando, assim como foi na prática anterior, 4 pontos. A lápis, próximos às quinas. E hoje nós não vamos fazer uma borda. Nós vamos acrescentar mais pontos de forma aleatória no papel. E vocês podem escolher, não precisa ser igual ao meu. Vamos marcando pontos na tela. E agora nós trocamos o lápis pela caneta. O método Zentangle, ele é todo praticado a caneta, não a borracha. Porque aqui a gente considera que não há erros. Aqui no papel a gente pode errar, arriscar. É com os erros que nós vamos aprendendo, descobrindo novas oportunidades, criando coisas que talvez nem imaginávamos que pudéssemos criar. Vamos nos surpreendendo. Nós começamos ligando os pontos 3 a 3. Formando um triângulo. E a partir de uma quina, de um vértice deste triângulo, nós vamos criando linhas até o lado oposto, desta forma. Lembrando de respirar na prática, de não colocar muita força na caneta, nem pressionar muito a ponta da caneta no papel. E nós escolhemos agora os próximos 3 pontos. O de vocês não precisa ser exatamente igual ao meu. Provavelmente não sejam os mesmos pontos. E a partir de um dos vértices, nós criamos linhas até o lado oposto. Enquanto vamos traçando, enquanto vamos alinhando os traços, vamos alinhando os nossos pensamentos, trazendo presença. E agora vamos para os próximos 3 pontos. E a partir de uma das vértices, criando linhas até o lado oposto. E vamos repetindo esse exercício. Através da repetição, o desenho vai fluindo. Nós vamos relaxando. Se eu sentir a necessidade, eu posso criar novos pontos ao longo do desenho.
unir estes 3 aqui. E eu posso ir girando o papel, conforme fica mais confortável para minha mão, eu vou girando. Respira durante a prática. E vai repetindo. Agora vocês já sabem o caminho. Nós podemos só ir repetindo o processo. Façam no tempo de vocês. Talvez vocês façam mais rápido do que eu, mais devagar, cada um tem o seu tempo. Talvez algumas linhas saiam mais retas, algumas mais tremidas. A gente vai acalmando a mão. Não precisa ser perfeito. Nós não buscamos a perfeição, mas nós vamos melhorando aos poucos, em cada traço. Não se compare ao meu desenho. O de vocês vai ficar diferente do meu. Nós iniciamos de uma tela em branco. Cada um foi acrescentando pontos aleatórios. É uma metáfora da vida. Aos poucos, vamos acrescentando pontos, pontos vão surgindo. Aos poucos, nós vamos conectando esses pontos. E a arte vai surgindo. E eu posso acrescentar novos pontos. E eu vou acrescentar mais um ponto aqui. Vocês podem acrescentar aí também, se julgarem necessário. Percebam, aqui eu queria ter, na realidade, encostado. Opa! Essa é a Nina. A Nina tá nos acompanhando hoje aqui na live, a minha cachorrinha. Na realidade, aqui eu queria ter encostado nessa quina, nesse vértice. Teve uma pequena diferença, não tem problema. Eventos inesperados acontecem, demonstrando aqui na prática. Não vai comprometer a beleza da nossa arte. Posso dizer até que tem uma certa elegância nessas imperfeições. Vamos acolhendo essas imperfeições. Aqui a gente está usando linhas retas, mas podemos também fazer curvas. Por exemplo, eu poderia fazer uma curva aqui. Vai girando, vai percebendo se
precisa de mais algum ponto na tela, eu vou manter assim. Eu vou parar aqui. Se vocês quiserem acrescentar novos, podem acrescentar, mas eu vou ficar por aqui. E o próximo passo, eu vou acrescentar em cada um desses triângulos maiores, nessa seção do centro, alguns círculos. E eu vou começar bem aqui pela essa pontinha, círculos menores, e eles vão crescendo. Como as coisas novas que a gente se propõe a fazer. Começa pequenininho, a gente vai colocando tempo, esforço e vai crescendo, vai tomando beleza. E eu vou repetindo. Então eu parto aqui da mesma quina que surgiram as linhas, vejo a seção central, começo com pequenos círculos e eles vão crescendo, como uma sementinha que vai se desenvolvendo. Começo da quina, repito o processo. Respiro. Não aperto muito a caneta. Aqui eu não completei inteira, ela parou antes, não tem problema. Talvez aconteça aí também. Algumas dúvidas, alguns questionamentos que eu tinha quando comecei a praticar o Zentangle. Primeiro, eu não me achava calma para praticar. Mas é justamente essa magia. A gente não precisa ser calma, a gente vai desenvolver a calma. Então é como ir equilibrando nossa ansiedade e a calma. A gente não vai eliminar a ansiedade, mas a gente vai aprender a conviver com ela. Desenvolver a calma. Eu não me achava criativa e aos poucos a minha criatividade ela foi se desenvolvendo. Eu comecei a perceber mais opções. Por exemplo, aqui eu estou criando esses círculos, mas a gente pode criar inúmeras outras formas dentro dessas sessões. Com o tempo a gente vai experimentando. A gente começa pequenininho, a gente começa caminhando antes de aprender a correr. Eu achava que eu ia precisar de muito tempo para praticar. Mas não, alguns poucos minutos por dia, a gente já consegue perceber mudança no nosso estado, no nosso humor. Ele não é um método que exige algum conhecimento anterior de desenho, de arte. Através de um passo a passo simples, nós vamos aprendendo a desenhar. O que eu acho bonito também é que os materiais são muito simples e muito acessíveis.
É papel branco, caneta, lápis, esfuminho. Não exige muitos recursos para adquirir todos esses materiais. Claro, com o tempo a gente pode investir. Tem papéis de maior qualidade, alguns lápis coloridos. Com o tempo e com a prática a gente pode ir investindo, mas não é necessário. A gente atinge os benefícios a partir da simplicidade. Eu posso concluir aqui, ou se eu estou num dia que eu tenho mais tempo, eu quero seguir no exercício, acalmando a mente, eu posso preencher esses pequenos espaços que ficam entre os círculos com tinta preta. Calma, delicadeza. Essa caneta que eu utilizo aqui, ela é ponta fina. Ela é 01, Pigma Micron. Então facilita preencher esses pequenos espaços. Parece que quanto mais delicado a gente toca o papel, mais tinta ela vai liberando. Dá para perceber a diferença aqui? Vai acrescentando contraste, beleza à nossa arte. Nós podemos seguir. Isso no dia a dia a gente vai dosando. Se eu tenho mais tempo, eu preencho todos esses espaços com a tinta preta. A gente vai criando. Aos poucos a criatividade vai nos apontando possibilidades, uma forma diferente de desenhar, de preencher. É um processo. Tem pessoal chegando agora, fazendo uma demonstração prática aqui do método Zentangle. Essa live vai ficar gravada. Depois vocês podem retornar também, fazendo o tempo de vocês. Hello, Ju. Thank you. Perdão se não estou conseguindo acompanhar aqui muito bem os comentários, que a gente realmente entra num estado de concentração aqui. Eu tô praticando com vocês, mas no final eu abro pra gente conversar um pouquinho. O que é legal dessa prática é que nós iniciamos, cada um, marcando pontos no papel, pontos aleatórios, os meus diferentes dos de vocês, a partir da mesma orientação que nós seguimos, nós vamos chegar a resultados diferentes, cada um com sua forma de traço. Nós vamos descobrindo a nossa autenticidade. Sabe, eu não tenho muita experiência com lives aqui ainda, então eu sempre começo essas práticas
com muita expectativa, eu começo nervosa, às vezes a mão um pouco trêmula. E eu consigo sentir os benefícios aqui na prática com vocês. Aos poucos eu vou acalmando. Vou ficando mais tranquila, mais segura, mais confiante de estar aqui me expondo. Trazendo um pouquinho dessa filosofia tão bonita. Trazendo um pouco do que eu acredito e pratico. Compartilhando com vocês. Eu digo que o Zentangle, ele foi um presente na minha vida. Eu não lembro muito bem como que eu descobri a ferramenta. Eu estava fazendo muitas pesquisas sobre arte, sobre a influência da prática para desenvolver calma e ajudar com a ansiedade. E essa ferramenta apareceu como um presente para mim. E ela me ajuda tanto. Que foi pensando nisso, em compartilhar todos esses benefícios que eu segui na prática e fiz toda a certificação para poder ser professora e fazer chegar a mais pessoas esse método transformador. E aqui eu concluí a parte da caneta. E o próximo passo é a sombra. E aqui eu vou acrescentar no lado oposto da vértice, de onde partimos com as linhas, eu vou acrescentar uma faixa de grafite. Começo acrescentando aos poucos, e depois eu posso adicionar mais grafite se eu achar necessário. Eu vou fazer isso em todas. Em todos os triângulos. Então acrescentamos o grafite e agora com um esfuminho, pode ser também um cotonete se você não encontrar esfuminho, se não tiver, nós vamos espalhando esse grafite no papel. Suavemente, podemos fazer movimentos circulares. Não precisa colocar muita força, o grafite ele vai se espalhando com um toque bem suave. Aqui utilizo um lápis B2B, uma ponta macia. Vamos espalhando. E esse efeito da sombra, ele vai, nessa adição da sombra, vai criando um efeito 3D no nosso desenho. Como se ele fosse tomando vida, saindo do papel. Faltou aqui, percebi que faltou sombra em um dos triângulos. Eu posso acrescentar agora. Se é num dia que eu tenho mais tempo, eu posso ir acrescentando mais detalhes. Por exemplo, aqui nos círculos maiores,
Eu posso botar um pouquinho de grafite, como se fosse um sorriso aqui no círculo. Ele vai dar um brilho. Vai criando um volume. De um círculo ele se transforma numa esfera. Eu posso fazer isso nos círculos maiores. E aí varia, dependendo do dia, de quanto tempo eu tenho disponível. Eu vou acrescentando detalhes. Às vezes nem precisa acrescentar muito grafite, a própria ponta do esfuminho ela já fica. Ela já dá esse esfumeado no desenho. E temos uma arte. Finalizamos. A arte Zentangle é uma arte abstrata, então não tem o lado de cima, o lado de baixo, nós escolhemos. Então nós giramos a arte, de tempos em tempos, enquanto a gente está desenhando, é legal fazer esse exercício também. Afasta a arte na distância de um braço e vai admirando, vai percebendo a beleza que vai nascendo ali no papel. E nós escolhemos aqui um ponto para colocar as nossas iniciais. Eu vou colocar aqui. E no verso, nós podemos colocar nosso nome completo, a assinatura, a data. É interessante colocar a data e de tempos em tempos a gente pode retornar e ir acompanhando a nossa evolução. Como eu digo, a gente não se compara com as outras artistas, com os outros artistas, mas a gente pode sim comparar a evolução da nossa própria arte, os nossos traços ao longo do tempo. E eu sempre gosto de colocar aqui atrás também o nome do Tangle que eu utilizei para futuras referências, para poder pesquisar um pouco mais sobre eles. E aqui utilizamos o Monkey. Foi o primeiro que eu desenhei no método Zentangle, que abriu as portas para esse mundo do Zentangle para mim. A gente pode colocar algum insight também, algum sentimento, alguma emoção que nós acessamos durante a prática. E aí vocês podem registrar aqui também. Então é isso, meus queridos. Bem-vindos ao mundo mágico do Zentangle, essa ferramenta tão linda que muito mais que uma técnica artística é um meio de autodesenvolvimento, de acessarmos nossos potenciais. Como é que vocês estão se sentindo após a prática? Gostaram de acompanhar, de desenhar? Então, espero que vocês estejam se sentindo mais calmos. Lindo, obrigada. Ele é um tangle muito simples, né, e fácil de desenhar. Olha lá, gente, não é que eu sei desenhar? Muito bom. Quando eu digo Zentangle, ele é para todos. Então, ele tem um passo a passo bem simples. Todos os tangles, eles têm 6 passos. Então, em 6 passos, ele nos mostra como construir o desenho.
São inúmeros tangles, mas eu acho que não é a quantidade de tangles que importa, né? Quantos que nós vamos aprender. Mas a gente pode aprender por exemplo, aqui o Manchi, e com o tempo ir evoluindo nesse próprio, repetindo. Aqui um outro exemplo, que eu marquei os pontos e fui conectando. E a gente pode brincar, fazer inúmeras variações. Então, se vocês desenharam ao vivo aqui comigo, ou se forem desenhar depois e quiserem me mandar ou me marcar, eu vou ficar muito feliz de acompanhar. Muito mais calma, olha lá. No início a gente busca a perfeição. Essas bolinhas são orbes, são círculos. Como a gente chama no método Zentangle, são enhancers, são embelezadores do nosso traçado, que podemos acrescentar aos tangles. Então convido vocês a seguir praticando, me acompanhando aqui, acessando um pouco mais de calma, acessando a criatividade dentro de vocês, trabalhando foco, trabalhando presença. E se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, pode deixar também ali nos comentários da live, eu vou salvar ela. E vocês podem deixar que eu vou respondendo vocês, tá bom? Obrigada por quem me acompanhou até aqui. E tenham um excelente domingo. Até a próxima, um beijo.